Olá, bom, eu sou Rubem, professor associado do Instituto de Medicina Social da UERJ, e queria dizer em primeiro lugar que eu lamento muito não estar junto com vocês. Queria agradecer muito o convite para um debate que me parece fascinante sobre as perspectivas do planejamento e gestão na saúde coletiva, no Brasil de hoje, no SUS, enfim. O convite, eu fiquei muito empolgado com ele e adoraria estar com vocês aí. Vou perder o debate, infelizmente o imprevisto me impede de estar com vocês como programado, e aí o Dudu teve uma ideia, eu achei muito boa, de experimentar essa forma de participação, que é a de gravar, na verdade, um vídeo. Eu estou gravando hoje, é dia 11/4, eu estou gravando na minha casa, aqui no meu espaço de trabalho, que também é de brincadeira. Vocês podem ver ao fundo que tem alguns brinquedos das minhas filhas colocados ali, gravando daqui um convite à conversa, né? Conversa que infelizmente eu não vou poder estar hoje dando seguimento pessoalmente, como era o desejo e era a expectativa que a gente tinha. Discutir a perspectiva de planejamento em saúde, na saúde coletiva no Brasil, é uma tarefa muito complexa. Isso porque a gente tem um campo de planejamento na América Latina que tem uma grande quantidade de contribuições teóricas, de propostas de técnicas, de elementos de discussões, mas que tem uma complexidade muito grande. Complexidade que é dada por uma trajetória de produção de muitas controvérsias, de muitas correntes diferentes de pensamento, de muita diversidade, com disputa entre elas, sobretudo no território acadêmico, mas que tem, do ponto de vista dos serviços de saúde, do sistema de saúde, tensões ainda mais radicais, né, assim, acerca dessas visões. Isso torna difícil uma percepção abrangente e sintética acerca desse campo, e esse é um problema, me parece importante de ser enfrentado, né? E a opção que eu tive de poder enfrentar é poder começar esse convite fazendo um pequeno desenho, um esboço de carvão, como diria o Bourdieu, um desenho sintético acerca da trajetória desse campo na América Latina, no sentido de demarcar alguns elementos, alguns momentos, algumas diásporas, algumas separações que aconteceram, para ter um mínimo de inteligibilidade, né, para a conversa da gente. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que este campo de planejamento na América Latina não deriva da administração. A administração tinha se organizado desde o início do século passado como um campo acadêmico produtor de um conjunto muito grande de formas de intervenção sobre o trabalho, sobre a organização, sobre as instituições, né? Enfim, esse campo ele começou na administração científica de uma maneira presente, né, muito forte. Tem várias vertentes, várias escolas. É engraçado, as pessoas falavam administração, não falavam gestão, né? A gestão é um termo muito mais recente, né, entre nós. Mas o planejamento em saúde da América Latina não vem desta discussão sobre a administração. Ele vai nascer de uma vertente do pensamento desenvolvimentista, na verdade, uma vertente do pensamento econômico sobre o subdesenvolvimento da América Latina, que se desenvolveu na CEPAL, um organismo
criado no final dos anos 40 nas Nações Unidas para discutir aspectos talvez comuns do subdesenvolvimento na América Latina. Eu não vou me deter aqui nos aspectos dessa história. Eu quero chamar a atenção que a CEPAL ela teve duas grandes contribuições. De um lado, uma interpretação do subdesenvolvimento latino-americano que imaginava que nós somos países periféricos. Na verdade, ela imaginava que não era possível discutir o subdesenvolvimento de qualquer país sem levar em conta a relação que ele estabelece num tipo de sistema mundo no capitalismo mundial. E ele vai reconhecer que os países têm inserções desiguais, que tem um centro, países centrais e países periféricos. Os países periféricos tendiam a levar pior. Não teriam a possibilidade de sustentar o desenvolvimento, o crescimento econômico da mesma maneira com que os países centrais haviam feito ou estavam a fazer. Então, de uma certa forma, o que vai ser específico desses países periféricos é que para eles crescerem e se desenvolverem era imperativo um processo de planejamento do desenvolvimento. Esse vai ser o elemento central que vai dar o espaço e origem ao planejamento em saúde na América Latina. Esse espaço e origem, ele é engraçado, ele não foi planejado, ele foi surgindo talvez com algumas contingências. É talvez importante colocar que nos anos 60, os Estados Unidos mudam muito o ponto de vista sobre a América Latina. Ele não estava muito interessado na América Latina, passa a ter um interesse político, geopolítico, um interesse maior, em cima do perceber que a América Latina poderia se tornar um quintal do crescimento de propostas de governos socialistas. Cuba estava a colocar questões, inclusive do ponto de vista militar. A crise dos mísseis aconteceu em 1960 com consequências importantes, e os Estados Unidos resolveu então fazer uma proposta sua de ajuda financeira aos países latino-americanos para o seu desenvolvimento, a rigor, uma ajuda às elites alfabetizadas não comunistas desses países para que pudessem, de alguma maneira, produzir um desenvolvimento e evitar revoluções. Enfim, acho que era mais ou menos isso. Mas nesse esforço, em 1961, ela organiza uma reunião para tentar fazer implantar essa aliança para o progresso. A reunião aconteceu em Punta del Este. Nesta reunião, por questões que eu não vou detalhar aqui, mas bastante contingenciais, acontece o encontro entre a OPAS e um dirigente do CENDES. CENDES era um núcleo da Universidade da Venezuela que se dedicava aos estudos sobre desenvolvimento, que foi criado por um economista que trabalhou muito tempo na CEPAL, o Ahumada. E a Ahumada e o presidente da OPAS, o diretor da OPAS, vão se encontrar em Punta del Este e vão lançar as bases de um programa de cooperação para desenvolver um método de planejamento em saúde, ou um conjunto, uma abordagem metodológica, e, além disso, para poder disseminar através de cursos esse método de planejamento em saúde. Tinha uma expectativa muito pragmática, a gente poderia dizer, de que com o planejamento teria mais dinheiro da Aliança para o Progresso. Então quem tivesse ou quem planejasse teria mais dinheiro. E isso levou a uma motivação grande da OPAS, gerando o método de CENDES-OPAS. Do método de CENDES-OPAS, a gente teve um certo frisson, essa é uma expressão de Saraiva Felipe, num texto antigo, contando um pouco dessa história. Ele falava o frisson do CENDES-OPAS, que produziu um impacto muito grande, porque parecia que aqueles métodos, eles se debruçavam sobre uma questão fundamental: como tomar as melhores decisões, como tomarem as decisões mais racionais, como diminuir a arbitrariedade dos processos de decisão,
quanto aonde botar o dinheiro na saúde, se é no combate do sarampo, se é no combate da difteria, no combate da AIDS. A AIDS não tinha ainda, né? Mas, enfim, no combate das... aonde alocar os recursos na saúde. E essa perspectiva gerou um conjunto de esforços de produção de técnicas e de métodos que estão colocados sob o nome CENTES-OPAS. E um conjunto de cursos que disseminou diversos desses métodos dentro da América Latina. Eu quero chamar a atenção que são diversos, porque tem estratégias de mediação nessa produção. Em 1960 não tinha Xerox, 1960 não tinha computador, 1960 eram anotações de aula e mimeógrafo álcool que fazia os registros dos materiais no dia a dia, e isso desapareceu. De modo que alguém fazia um curso num certo ano e aí ia levar os conteúdos desse curso e disseminá-lo aonde trabalhava. É mais ou menos um processo de telefone sem fio que vai fazendo uma série de mudanças, uma série de mediações, uma série de inovações para bem ou para mal no que é uma proposta. Então não era um método, né, mas era uma abordagem que começou a se disseminar de uma maneira bastante grande na América Latina nos anos 60. Mas essa proposta não conseguia dar conta da expectativa que ela suscitou, o tal do frisson. E aí, em 1975, vai se ter uma inflexão muito importante, que vai ser a ideia, mas eu não consigo fazer apenas a alocação dos recursos ou dos serviços de saúde, eu preciso ter algo mais, eu preciso ter um sistema de saúde. Foi quando vai começar a discussão sobre o arranjo do sistema de saúde, vai ser produzido um documento sobre formulação de políticas de saúde, que alguns vão dizer inaugura uma perspectiva estratégica. Nesse sentido, o estratégico ele traz aqui alguma dimensão do para frente, do grande desenho, enfim. Acontece que os processos desencadeados nesse campo da saúde e os processos que surgiram no planejamento da economia, no planejamento do desenvolvimento, foram, ao final dos anos 60, nos anos 70, eles começaram a ser objeto de reflexões críticas extremamente densas e importantes. Uma das pessoas que fez essa crítica era um economista chileno chamado Carlos Matos. Carlos Matos ficou nos anos 60 trabalhando num pedaço ligado à CEPAL, no IUPS, que analisava experiências de planejamento econômico, planejamento do desenvolvimento na América Latina. E ele vai produzir um conjunto de críticas que eu diria revolucionárias, frente ao pensamento anterior. E ele vai abrir um espaço, ele foi ministro do Allende, e saiu de lá, tentou fazer alguma coisa na perspectiva crítica, não fez, bom, enfim, não deu certo, na verdade, né? Mas o governo Allende foi desmontado por forças, digamos, maiores, e o Carlos Matos diz, uai, a gente caiu e a gente nem viu, quando a gente ia começar a executar os planos, a gente foi derrubado. Essa é a leitura que o Matos vai fazer. E ele vai começar a fazer inquietações muito grandes do ponto de vista do planejamento e vai oferecer algumas inovações. Eu queria destacar uma delas, que é uma inflexão sobre a definição de planejamento. Matos vai dizer que planejamento é o cálculo que precede e preside a ação. Não é nem o processo institucionalizado pelo qual as pessoas alocam recursos, não é o processo institucional pelo qual as pessoas se comprometem com determinadas metas a serem alcançadas, não é um conjunto de documentos, é um raciocínio, é um cálculo, que pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito sistematicamente, aí é o planejamento, ou poderia se deixar levar pela improvisação. Na verdade, planejamento e improvisação para Matos vão ser opostos. E aí a ideia que vai estar presente nesse deslocamento, que não é o sistema de planejamento que é o objeto, mas as maneiras de pensar.
as maneiras de fazer o cálculo e as sistemáticas do cálculo, que é o território aonde o Matos vai oferecer uma densa contribuição. Eu digo que é revolucionário porque alguns, e muito do pensamento tradicional do planejamento da CEPAL, imaginava que era o Estado que planejava, ou seja, que eram tecnocratas, técnicos, instaurados em postos governamentais ou institucionais que planejavam a instituição. O Matos vai dizer alto lá, ele diz: eu acredito no planejamento, pero no en los planejadores. Os planejadores não eram o ponto de investimento do Carlos Matos. O ponto de investimento são as pessoas que se engajavam em propostas de ação. Ele diz, o homem de ação, é engraçado, ele não falava mulher de ação, mas estava na sua época, o homem de ação é que era o alvo, né, das abordagens do desenvolvimento. Mas, é claro, ele tinha particularmente o interesse no homem de ação do governo. Não é à toa que mais adiante ele vai criar uma fundação alta direção. Uma fundação de alta direção na hipótese que se os governos, os dirigentes, aumentarem sua capacidade para lidar com os cálculos, com as sistemáticas que precedem e orientam a ação, então a gente poderia ter coisas melhores. E o planejamento teria essa função, melhorar a capacidade de governar. Essa é a visão que o Matos vai desenvolver. Mas tem uma outra pessoa que era um sanitarista argentino que estava no Sindisópolis e que vai fazer o Mário Testa, que vai fazer um processo de autocrítico muito grande em relação a alguns elementos que estavam presentes lá no Sindisópolis, lá atrás, naquele início do planejamento em saúde, e vai apresentar propostas também revolucionárias. Vai existir uma convergência muito grande, até porque trabalharam juntos em alguns momentos, em alguns projetos, entre o Matos e o Testa. Mas o Testa tem preocupações com a saúde. Ele nunca deixou de ser um médico sanitarista, né? Então ele tem uma preocupação com a saúde, ele tem uma preocupação como a saúde se organiza, ele tem uma preocupação como o poder se distribui do ponto de vista nos serviços e no sistema de saúde, ele tem, e como é que se tem formas de desigualdades graves no estado de saúde de uma população, né? Então ele pensa nos determinantes sociais que reproduzem desigualdade, tanto nos modos de adoecer e morrer, como nas formas de acesso aos serviços de saúde, como criam relações de poder diferenciadas nos próprios sistemas de saúde, de modo que a perspectiva de planejamento que o move é uma perspectiva de transformação dos sistemas de saúde, dos serviços de saúde. Mário Testa e Matos vão trocar muitos elementos, mas eles têm uma diferença radical que nos interessa para a gente problematizar as questões da saúde hoje. A diferença é o seguinte: o Matos vai fazer uma aposta no desenvolvimento de metodologias e no ensino dessas metodologias para as pessoas. Então, para ele, assim, aprender planejamento é estudar metodologias de planejamento, e fazer planejamento é aplicar métodos sistemáticos do cálculo que precede e preside a ação. Então, Mário Testa vai problematizar isso de uma maneira aguda e vai dizer o seguinte: a gente tem que compreender os métodos na sua inserção histórica, no seu momento, na situação em que eles são necessários, digamos assim, ou necessários para alguém. Deixa eu dizer isso de um outro jeito. Para isso eu preciso trazer um conceito muito importante do Carlos Matos, que diferencia o estratégico e o normativo, não exatamente naquele sentido do que pensa para frente, do que pensa orientação,
Mas ele vai pensar o normativo, o planejamento, mas como um horror, em primeiro lugar, e como um horror porque seria um tipo de cálculo aonde quem faz o cálculo não leva em consideração por que a realidade é do jeito que é e não do jeito que eu gostaria que fosse. O normativo seria um tipo de raciocínio traiçoeiro em que a meta que eu proponho vem do que eu acho que deve ser. Ponto. Sem qualquer análise de por que não é do jeito que eu acho que deve ser. E ele vai propor uma ideia de um planejamento estratégico que poderia ser pensada de uma maneira simples da seguinte forma, embora resumida, né? É aquele planejamento em que antes de pensar numa meta ou o que eu vou fazer, eu preciso compreender por que a realidade é desse jeito. Quais são os elementos que fazem que ela seja tão vulnerável à minha crítica? Onde é que está, aonde eu tenho que atuar? A ideia é que se eu sei ou compreendi o que parece que leva a um problema que eu quero resolver, eu talvez tenha maior possibilidade de atuar sobre as causas ou os determinantes desse problema e ter uma esperança maior de ter um sucesso. O planejamento normativo é fingir que eu estou pensando. É alguma coisa que me tranquiliza, eu tenho que ficar correndo atrás das metas, digamos assim, metas que eu não sei quem fez, que eu não imagino quem colocou, eu não tenho nenhuma ideia de como chegar a elas. Então eu boto uma meta, mas eu não sei nem a viabilidade de alcançá-las. Então eu acho que essa é uma questão importante. E aí ele vai dizer, eu preciso primeiro analisar exatamente a situação onde eu estou, enfim, antes de pensar as propostas. Né? Antes de pensar as propostas. E o Testa vai romper com ele num aspecto que vai dizer o seguinte, o Carlos Matos ele inova enormemente disso, mas quando ele fala da metodologia de planejamento, ele vai dizer, precisa de uma metodologia e eu sei qual é a melhor. Antes de examinar a situação concreta na qual a tal da metodologia deveria se aplicar. Então Matos vai criticar a normatividade no método. E vai fazer uma proposta, gente, que tal, em vez de ensinar métodos, a gente ensinar a inventar métodos, digamos assim. Isso vai produzir uma divisão no campo enorme na área de planejamento. Desde esse ponto, alguns vão caminhar no sentido de buscar aprimoramentos de métodos, buscando outras técnicas, analisando outras coisas, se abrindo para o desenvolvimento de novas ferramentas para pensar o planejamento. De outro lado, um conjunto de pessoas que vão estar inspirados por Mário Testa, se afastando do método, mas não do método geral, digamos assim, se afastando do cálculo que tem uma maneira de ser feito correto. Vão começar a pensar como nós, em um certo momento, em um certo passo, desejamos fazer alguma coisa e como é que a gente inventa ferramentas e processos de raciocínio, de cálculo para isso. Percebo aqui no meu cronômetro que eu fiz um resumo, não tão esboço, sobre essa trajetória do planejamento e eu vou cutucar algumas questões a partir disso para colocar no campo do debate. O primeiro ponto que eu queria destacar de questões é que nessa trajetória toda tem uma noção fundamental que atravessa, embora seja entendida de maneiras diferentes, que é a ideia de razão. E é o primeiro ponto que eu queria destacar. Quando o Sendizopa se organiza, isso era uma coisa completamente clara. A intenção parecia ser substituir decisões arbitrárias tomadas por critérios, o nome arbitrário era usado, por decisões racionais. O alvo era a decisão racional. E decisão racional parecia ser aquela decisão
que todos acolhem, porque obviamente não acolhê-las seria alguma coisa irracional, ininteligível, alguma coisa que, portanto, gente, vai acontecer, não tem como resistir à razão. Então, e aí todo o esforço era o esforço de constituir, de construir indicadores e formas que pudessem refletir a racionalidade nos processos decisórios. Naquele momento, se pensava que existia uma só, a racionalidade que estava no método. No caso do Cendizópolis, eu não vou entrar no debate, era a racionalidade epidemiológica. A ideia era maximizar o impacto epidemiológico dos recursos que eu coloco na saúde. Muito bem. Só que aí, é engraçado, né? O termo razão a gente utiliza algumas vezes para falar disso, um tipo de raciocínio metódico, sistemático, que pode produzir coisas que a gente, eu acho que no senso comum, muitas vezes imagina como muito interessantes. Contudo, a gente também utiliza o termo razão, e tem um filósofo, Richard Hort, que chama muito bem a atenção disso, para um outro sentido. Quando a gente fala o seguinte, não, os caras estavam conversando, estavam discutindo, aí ele xingou o outro e agrediu o outro, a gente diz ele perdeu a razão. Ele parece que poderia até ter a razão, até ter perdido as estribeiras, como a gente pode dizer, mas nesse momento ele perde as estribeiras e a razão. Nesse uso, razão é um modo de conversa educado, digamos, pouco agressivo, porque não aceita outra agressividade que não a da palavra. A palavra pode ser muito agressiva, né? Mas que não a da conversa, a do argumento, que prefere a argumentação à força. Eu estou usando algumas definições que foram apresentadas por algumas pessoas, não estou preocupado agora em citá-las especificamente, em anunciá-las nisso, mas a preferência de usar o argumento ao invés da força no encontro com o outro que está pensando diferente. Essa ideia, ela, entretanto, nos empurra para imaginar que, mas vem cá, é uma racionalidade que existe, porque como modo de conversa é o encontro de diversas formas de pensar, cada qual com as suas razões, o que não quer dizer que tenhamos que aceitar as razões dos outros, o que não quer dizer que tenhamos que acolher e nos curvar diante de uma razão que nos é apresentada, até porque tem um cotejamento de várias. Essa ideia de desistir de uma razão única para pensar em várias razões que conversam, ela modifica radicalmente o território do debate do planejamento. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu queria destacar é que tem um debate muito importante em todo este processo, que é o debate do técnico versus o político. Na formulação originária lá no Cendizópolis, o planejamento era técnico. Os políticos é que não cuidavam do que eram as necessidades do povo e das pessoas. Uma versão disso mais recente do que o Cendizópolis poderia dizer o político cuida dos interesses, muitas vezes, dos próprios. Aliás, esse argumento está presente lá no Cendizópolis. E vai contrapor a este jogo de interesses diversos a uma racionalidade técnica. O técnico, ele pega a racionalidade, aquela única que eu discutia logo um pouco antes, né, e vai usá-la quase como uma tentativa de impor ao político no limite. Ele sonha e aspira que o político deixe de ser tão fugidio, deixe de ser político, deixe de fazer a conversa na polis, né? A conversa na diversidade dos interesses. Eu acho que essa é uma posição importante que vai de alguma maneira ampliar
a ideia de planejamento por desistir de uma razão, em primeiro lugar, mas por dizer planejamento é política. Vai começar a reconhecer que quando eu acho que a epidemiologia tem mais razão do que as outras, eu estou fazendo política, eu não estou fazendo outra coisa. E mais ainda, uma política que quer impor a outros alguns elementos que não são exatamente os meus. Então, a ideia de que razão é um modo de poder vai trazer, dizendo, a técnica, o exercício técnico do planejamento é um exercício tipicamente político, né? Eu acho que é outro elemento que o processo do campo do planejamento passou a reconhecer de um modo absolutamente categórico, né? Eu acho que esse é um segundo marcador dessa trajetória. E o terceiro marcador, aí eu pego dos dois, veja só. E aí eu acho que Mário Testa traz contribuições muito importantes para a gente, que vai dizer o seguinte, olha só, a primeira pergunta é: qual é o meu projeto? Quais são as minhas intenções? Quais são os meus valores? Tudo aquilo subjetivo que me faz a mim individualmente ou preferencialmente, ou mais importante, de modo mais importante, que faz um grupo de pessoas defender determinados valores, determinadas questões, determinadas posições. Gente, a gente pode dar vários nomes para isso, mas um projeto, a perspectiva de ação, como o Matos vai dizer, a coisa que nos faz andar. Porque, veja só, tem técnicas, procedimentos, indicadores e ferramentas que servem para algumas características do projeto e simplesmente não servem para outras. Simplesmente não servem para outros propósitos. Então, poderiam gerar técnicas ou métodos muito bons para uma perspectiva de ação que são péssimos para outra perspectiva de ação. Deixa eu dar um exemplo tomado do Mário Testa que ajuda enormemente a pensar. Eu posso ter uma leitura política de que o nosso sistema de saúde, no SUS, por exemplo, ele está muito bem. As práticas que estão sendo realizadas no SUS estão maravilhosas. Não há nada que mudar. A gente já sabe como fazer. Tudo que a gente precisa é ampliar. Ampliar o acesso, é crescer, né, nesse sentido. Ampliar o acesso, suprimir alguns obstáculos ao acesso que tem. Então, e aí, se eu penso desse jeito, gente, tem uns indicadores maravilhosos para isso. Cobertura e produção. Veja, eu quero ampliar a cobertura, ponto 1. A segunda coisa, eu quero produzir, para não ter ociosidade, para aproveitar essa cobertura, né? A oferta de serviços de saúde possa ter serviços efetivamente ofertados e possa ter uma produção. Produtividade e cobertura são dois conjuntos ou famílias de indicadores que garantem o mesmo. No máximo cresce. Mas não precisa mudar. Agora, se eu acho que o arranjo que eu estou tendo de práticas dos serviços de saúde não estão muito legais, ou porque eles não estão conseguindo fazer o que a gente gostaria que fizesse, ou então, porque de alguma maneira eu percebo que os fundamentos básicos da construção daquela prática não funcionam, então eu preciso de coisas diferentes, tipo, eu não preciso de manicômio, eu quero uma outra coisa, aliás, nem sei direito o que, mas eu quero inventar outra coisa. Ou, eu preciso reduzir a mortalidade do diabetes que está aumentando, mas, gente, tá difícil do jeito que a gente está fazendo, que a gente só está produzindo paciente rebelde no diabetes, não está fazendo mais nada. Então, nesse sentido, são indicativos de que a nossa expectativa de um grupo de pessoas se volta na dimensão de tentar mudar alguma coisa. Aí, gente, cobertura e produção não adianta. Não adianta bater. Eu preciso de outros indicadores, de outras ferramentas para poder compreender os problemas que merecem a minha atenção.
Eu vou precisar, por exemplo, nesse caso, de pacientes que têm o seu diabetes controlado. Mas para ter isso, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Vou ter que ter adesão, vou ter que ter vínculo, vou ter que ter escuta, um monte de coisa assim. Então, veja, os indicadores de produção, eles levam à reprodução das práticas, né? Os indicadores de mudança, eles estão preocupados com os diversos efeitos que determinadas práticas, eles são diferentes. Então, quem quer simplesmente manter o mesmo, não se interessa pelo outro tipo de indicadores. E quem se interessa por mudar é que tem que inventar as metodologias e as ferramentas para planejar de um outro jeito. Vejam que uma outra dimensão importante, a sociedade, nossa sociedade brasileira, talvez latino-americana, talvez mundial, mas a sociedade brasileira tem um nível de desigualdade, como o Naumar tem colocado, o Naumar tem chamado a atenção, que produz iniquidades o tempo inteiro. É uma verdadeira máquina de produzir iniquidades. O Estado é uma verdadeira máquina de produzir iniquidades. Você tem os serviços de saúde, são máquinas de produzir iniquidades que se expressam de várias maneiras. Se eu acho que o enfrentamento das iniquidades é alguma coisa importante, eu vou precisar de ver as desigualdades e as iniquidades. Eu não posso pegar indicadores de bases territoriais que não contemplam a heterogeneidade de um território, qualquer que seja a escala. Por exemplo. Porque se eu tenho o método direto da mortalidade infantil, só para dar um exemplo bem técnico, né, assim, e político, que é feito através do cálculo direto, Cincinnati, que divide o número de óbitos menores de um ano pela população, pelos nascidos vivos, né, faço essa coisa, eu não consigo perceber as diversidades, as diferenças, as desigualdades de raça, as desigualdades de renda, as desigualdades de tipos de comunidades ou arranjos de moradia, nem mesmo entre as micro-áreas que estão numa certa comunidade. Eu apago isto. Para poder isso, eu vou precisar de outro tipo de indicador, outro tipo de coisa, outro tipo de ferramenta, outro tipo de modo de fazer o cálculo para dar conta dessa história. Então, diante desse território, tem alguns que vão dizer, gente, olha só, a gente tem que desistir quase daquelas velhas ferramentas, fazer diagnóstico local, gente, ver necessidades reais de saúde da população, pela gente, aí perdão, eu perco a estribeira, aí sou eu que perco a estribeira, real necessidade? Porque o que é real necessidade? Aquela que eu acho? Então, mas quem sou eu para dizer que necessidade é real? É da epidemiologia? Então, o que não aparece como problema epidemiológico não é necessidade? Mas peraí, alto lá. Porque tinha a pretensão lá atrás, e esse é um terceiro eixo, eu queria indicar, além da racionalidade única, além do técnico que tensionava o político, tinha uma outra coisa, que é a ideia de que eu vou ver a realidade. Que eu consigo ver a realidade, pegar na mão. Eu dizer assim, é isto que está acontecendo na saúde do Brasil. Gente, que é isso? Eu invento ferramentas e artefatos para contar o que está acontecendo de um certo jeito, que me interessa. Ou por interesse particular, ou por um interesse que eu projeto na população, no grupo, no ideário, no ideológico meu, de alguma maneira. Então, de uma certa forma, imaginar que é possível medir as necessidades significa ignorar a política das necessidades. Então, eu acho que eu pessoalmente acho que nessa trajetória deve jogar fora a ideia de reais necessidades. Ela absolutamente só nos atrapalha. Agora, discutir as diversas razões, as diversas formas de pensar, as diversas defesas sobre necessidades e trabalhar com elas,
Isso acho que é um desafio muito importante para o planejamento, né? Um planejamento que seja poroso, né? Aí ele não vai ser técnico, ele vai ser modo de conversar, ele vai ser marcado por posições políticas, porque posições políticas vão fazer diagnósticos diferentes, digamos assim. Diagnóstico é um termo ruim, talvez a gente possa também substituir leituras do que acontece na situação em que eu estou diversas. E isso é uma riqueza muito grande. Os que caminharam nesta direção, talvez mais radicalmente, até quase que desistem dos métodos, têm mais peso do pensamento do Mário Testa e se preocupam em disparar processos reflexivos capazes de produzir mudança, ou pelo menos com esperança de produzir mudança. Então, se você entra em algumas das escolas fortemente influenciadas por isso, você vai ter o planejamento, vai passar aquela historiazinha do planejamento rapidamente, vai discutir análise do processo de trabalho, vai discutir construção de subjetividade, vai discutir um monte de coisas no campo do planejamento. Quer dizer, herdeiros do legado do planejamento. Mas se você entra em outros, você vai ter, não, tem que ver o método, eu tenho que atentar para isso, eu tenho que formar 5.600 encarqueirados gestores de saúde para fazer os planos do SUS legal, né? Os planos de metas nisso. Aliás, o último comentário que eu queria fazer nessa trajetória, até agora estou fazendo comentários mais conceituais para entender determinadas lógicas que entram em tensão e em conflito. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto que o campo acadêmico reflexivo do planejamento deixou. Junto com Matos, talvez, né, a gente deixou o seguinte, como é que o gestor organiza o plano de saúde que vai estar formalmente colocado como um elemento-chave no processo de controle, no processo de recebimento de recursos, e agora, na perspectiva recente do SUS legal, parece até que é legal, há dúvidas, mas do SUS legal orienta os gastos, né? É o que está planejado. Muito bem. Olhando isso, a gente consegue ver que o pensamento acadêmico da saúde coletiva deixou de pensar por esses lados dos cálculos que são feitos por gestores em instituições e que têm expressão formal. Isso ficou longe. Consequentemente, a riqueza e as inovações do pensamento que estão sendo feitas têm algum grau de dificuldade de chegar até quem está na gestão. Porque a gestão parece que opera com necessidades do processo de planejamento e orçamentação que são distintos e que não estão cotejados por essa ideia mais abstrata dos modos de cálculo. Embora isso é um paradoxo, porque veja só, eu vou fazer uma meta no meu plano municipal, eu vou ter que dar conta dela, mas eu não faço ideia como eu vou atingi-la. Opa, alto lá. Ou seja, se eu tenho um modo de raciocínio normativo, então eu vou ter um péssimo plano, com certeza. E vou ficar com outras, porque eu tenho que seguir. Aliás, a melhor maneira é as metas minimalistas, né? Eu vou fazer mais ou menos o que eu estou fazendo, aumentar um pouquinho, ser pouco mexendo, porque aí eu tenho certeza que se eu não fizer nada, isso vai acontecer, mais ou menos isso. Acho que a ideia de um tipo de minimalismo de planejamento que não aproveita nada da riqueza das ferramentas construídas ao longo, nem mesmo daquelas mais tradicionais, né? Daquelas mais antigas, digamos assim. Então, o campo do planejamento, eu acho que hoje ele se configura como um campo político e de política, ponto 1. Como um campo de produção de argumentos e de conversas, ponto 2. Como um ponto de encontro ou tensão ou controvérsia entre razões distintas para se ter um arranjo ou outro, seja no sistema de saúde, seja no serviço de saúde, seja no modo de exercer as práticas de cuidado. O que isso tem a ver com gestão?
Esse é um ponto importante. Aí varia, mas depende de como o gestor está aberto a refletir sobre os modos de pensar, sobre a política que orienta sua forma de gestão dentro dos serviços de saúde, dentro dos postos, diversos postos ou lugares em que ele pode atuar, ou fora, né, dos dispositivos de gestão, integrando, né, aquela visão mais ampliada do Estado, de alguma maneira, mesmo fora do Estado, atores que usam o cálculo de alguma maneira para orientar as suas ações. E aí o ponto central do convite que o campo de planejamento faz a todas as modalidades da gestão, mas também a todos os atores, ou pessoas, ou grupos com alguma perspectiva de ação está se pensando como? Esse jeito de pensar, ele conduz mais ou menos ao que tu queres? Ou não? Eu queria fechar com um ou não. A gente pode dizer que no Brasil a gente tem uma, eu chamo hermenêutica em homenagem a Caetano Veloso, que é: acho que via isto, ou não. É admitir a possibilidade de termos dúvida sobre cada uma das nossas assertivas e proposições. E, nesse sentido, trazer a abertura nos nossos cálculos que precedem e presidem a ação para um imponderável. Afinal de contas, eu acho que o que estamos a viver por aí, hoje, no Brasil, no cenário político, era, pouquíssimo tempo atrás, imponderável. Então talvez a gente tenha que se abrir para, nos nossos cálculos, também ter o espaço das contingências, daqueles acontecimentos absolutamente inesperados, aliás, como aquele que derrubou a Allende lá atrás e que alimentou um volume de construção desse autor que é Carlos Marx, que trouxe muitos outros desdobramentos para o campo a partir de um episódio que lhe aconteceu na vida do povo chileno, na vida de muitos países latino-americanos, e acontece nas nossas. Adoraria seguir a conversa, mas a gente vai ter oportunidade de se encontrar de outras maneiras. Obrigado.